Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre é, o livro, né, que foi lido, mais o filme. Eu vou estar comparando o livro com o filme, que é no mesmo período, né? O livro ele fala muito sobre o século XVII e o XVIII, inclusive o filme retrata a época do século XVIII. E vou estar falando também um pouco sobre os nobres, né? Quem são os nobres, né? Os nobres, eles eram membros da família real, né? Ou tinham adquirido os títulos através da compra. Então, os nobres eram reis, né? Rainhas, príncipes, né? Arquiduques, duques, marqueses, condes, né? A aristocracia também fazia parte da nobreza e eles tinham a função, né, de trabalhar na área militar, né, para quando tinha, né, as guerras, né, quando tentavam invadir, né, é, o reino. Então eles tinham essa função, né? E os nobres no século 17 e 18, eles agiam muito, eles tinham muito assim, como que eu posso dizer, eles eram bem civilizados, né? Eles tinham as boas maneiras deles, né? No livro fala sobre isso. É, Eles tinham toda uma educação, toda uma etiqueta e no filme mostra muito sobre isso, mostra muito como era a educação naquele período, né? Inclusive a Maria Antonieta, quando, né, foi para a França, ela teve muita dificuldade de seguir, né? A gente vê no filme que ela teve muita dificuldade de seguir porque eles eram bem assim, eram bem civilizados, né? Enfim, a sociedade, né, naquela época, né, no filme fala sobre, no livro fala sobre o século 17 e 18. Então, assim, né, no livro fala que no século 17 foi um período em que as revoltas se espalhavam por todo o continente, né? Foi um período de muita revolta, né, nesse período. E no século 18 teve também, inclusive no filme fala sobre a Revolução Francesa, né? O texto e o filme ele aborda muito sobre, sobre períodos, né? Próximos, né? E a gente acha muito incomum o período do Renascimento, né? No filme fala muito sobre o Renascimento, tem teatros, né? Músicas, né? As artes era bem presente naquele período. Os aristocratas e o exército também é algo que aborda no texto e no filme, né? E os nobres do século 17 e 18, né? Eles, né? Como eu disse agora, eles tinham as boas maneiras deles, né?